Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e o canal Impacto Brasil. Estamos aqui com essa parceria aqui, peço que se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, gente, tá vendo as imagens, mas também meio bacana aí, gente, mas também meio para juntar todo mundo aí, para a gente estar sempre junto com as pessoas que a gente gosta e segue, entendendo? Então, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Hoje é dia de culto, hoje tem culto em todas as igrejas mais próximas da sua casa, dia da Sagrada Família, se puder dar uma passadinha lá, é muito importante. Se não, faça aquela oração de sempre, dobre pela família, é muito importante. Tá, gente, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Dentro da live, a gente sempre traz uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que está na Bíblia Sagrada aqui, entendendo? Falar de política já é ruim para falar de política já é ruim para caramba. Agora, o que é que acontece? A gente precisa trazer a palavra de conforto para os corações durante a live, tá vendo? Então, deixe seu like, Pix na descrição do vídeo, o canal não é monetizado, então tem um Pix na descrição do vídeo, se você quiser ajudar o canal, muita gente me pergunta como é que pode ajudar, é Pix na descrição do vídeo, você pode ajudar. Se não puder, também não tem problema, dando like já ajuda a gente demais. Inscreva, compartilha, vamos destrancar essa porteira aí para que as pessoas possam se inscrever no canal e compartilhar. Muita gente diz assim, pô, mas eu estou desinscrito do teu canal, o que foi que aconteceu? A gente vai lá novamente, verifica novamente, se inscreva novamente. Ninguém sabe o que é que está por trás de tudo isso aqui, entendeu? Então, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Afinal de contas, o YouTube, ele tem a tarja vermelha, tá entendendo? Se inscreva, compartilhe e vamos que vamos. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live. É muito importante, sejam muito bem-vindos. Exatamente, pessoal. Muito bom dia. Aliás, muito boa noite, né? Iniciando essa transmissão ao vivo, tanto do canal Brasil no Ponto News, quanto do canal Impacto Brasil. Inicialmente, peço seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Eu falei muito bom dia, né? Porque eu falo muito bom dia, boa tarde, boa noite lá no meu canal pessoal, né? Então, eu confundi aqui, né? Mas muito boa noite, pessoal. Inicialmente, peço seu like, compartilhe se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo da segunda, quarta e sexta, das 19 horas no horário de Brasília, por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição. Também lembra que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 15 de julho de 2026. Né? Eu sei que ninguém liga, né? Mas, pessoal, hoje é dia do homem. Né? Tem gente que não sabe disso, né? Tem muita gente que não sabe disso. Né? Quando chega ali o dia da mulher, tem maior propaganda, né? Mas hoje é dia do homem, ninguém liga, pessoal. Ninguém liga, a imprensa não fez nenhuma matéria praticamente, sabe, que não vê essa exaltação toda, né, que há no Dia das Mulheres, né, mas a gente tem que comemorar, afinal de contas, a gente tem que cumprir com o nosso papel aqui. Afinal de contas, pessoal, a gente está num momento muito complicado, né, dependendo do que o homem fala, né, ainda mais com esse pé da misoginia. Não, mas isso vai ser enforcado, não tem mais jeito não, já botaram para escanteio lá, vamos guardar isso aí. Certo, pessoal? Resumidamente é isso. Vamos lá, então. Vamos aos temas desta live, mas antes quero lembrá-los do Pix que se encontra na descrição. Contribua com qualquer valor. Pix na descrição e também na descrição. Sempre deixa os nossos canais pessoais ligados, aliás, canais ligados ao Brasil no Ponto News, né? Inscrevam-se em todos os níveis. E também a gente faz questão de deixar no chat ao vivo nossos canais pessoais, também o Plus, que é a Beleza Política Carioca. Certo, pessoal? Resumidamente é isso. Vamos lá, então. Vamos aos temas desta live do dia 15 de julho de 2026. É o seguinte, primeiramente eu vou falar sobre Bolsonaro. Né? Vamos seguir aqui em cronograma, que a gente vem já traçando desde 2025 aqui. Vou falar sobre Bolsonaro, seguidamente vai falar sobre Flávio e, por fim, vai falar sobre Trump, certo?
Resumidamente é isso, e no final a gente sempre traz o bate-pronto, que é as notícias mais destacadas, né, do cenário político. Antigamente a gente trazia um bate-pronto mais vasto, né, mas agora a gente está fazendo um bate-pronto, vamos dizer assim, fazendo um bate-pronto mais rápido, né, somente com as últimas notícias ali, até para não ficar muito tempo aqui, né, eu acredito que as notícias mais atualizadas que é o que mais que são as que mais interessam, né? Vamos dizer dessa forma, né? Resumidamente é isso, pessoal. Passado pelos temas, vamos à oração? Vamos orar, gente. Vamos orar pelo nosso amigo Flávio Bolsonaro, vamos orar pelo nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Vamos só falar da direita, gente. Vamos orar por essas pessoas que têm vergonha na cara e façam um trabalho legal para o que o povo brasileiro sinta orgulho. Parar com essas briguinhas que não vale porcaria nenhuma. Só desagrega. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, essa terra como no céu, por nós de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair tentação, mas livramos do mal. Amém. Gente, seja muito bem-vindo a esse canal aqui de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro, apoia o Flávio Bolsonaro, apoia o Donald Trump, Milei e Bukele, lá no El Salvador. Gente, eu espero que um dia nosso país vire um El Salvador do momento. Inscreva, compartilhe, dê seu like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Live nesse canal toda, segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, já falei Pix. Estamos também com a parceria hoje do em outro canal também aqui, que é o Impacto Brasil, que é um canal internacional. Se inscreva e compartilhe, dê seu like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos escrevendo, compartilhando, ajude a esse canal a crescer, gente. O canal nós estamos aqui desde 2017, faz 10 anos que nós estamos aqui, e a gente pede só que as pessoas se inscrevam no canal, entendeu? Houve um travamento aí no canal, eu sei que eles tiram muito a nossa, não indica o nosso canal para muita gente, tá entendendo? E se você não der o like, muito menos gente vai ver. Então, quando você dá o like, isso ajuda demais ao canal a crescer. Tá vendo? É muito importante e sejam muito bem-vindos, tá ok? Vamos nessa. Exatamente, pessoal. Vamos então ao primeiro tema desta live, sem mais delongas. Vamos falar aqui sobre o presidente Bolsonaro. Vamos falar aqui sobre o eterno presidente, melhor dizendo, eterno presidente Bolsonaro. Vamos lá, então? Eterno presidente Bolsonaro. Vamos trazer aqui as últimas notícias dele. Vou ficar aqui. A informação que temos aqui, pessoal, no Pleno News, é que o Bolsonaro não quer Michele no executivo até ter um mandato. Essa informação que temos aqui é informação de bastidores que está no jornal Pleno News, hein, pessoal? Então, o Valdemar comentou sobre a possibilidade da ex-primeira-dama, né, disputar a presidência, né? Isso passa por um aval do eterno presidente Bolsonaro, certo, pessoal? É ele que manda no final das contas, certo? Matéria que está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui. E a Michele, né, falou um monte de bobagem recentemente, né, pessoal? Falou um monte de bobagem, falou um monte de bobagem sobre o Flávio ali. Quer dizer, vergonhoso, se repercutiu em toda a imprensa esquerdista, e eles usaram isso. Foi um prato cheio para eles. Foi um prato cheio para a mídia, né? Quer dizer, a Michele esquerdizou. Né? Vamos lá. Vou verificar aqui mais informações que temos about Bolsonaro. Vou verificar aqui. Eduardo diz que não haverá eleição 2030 se Flávio perder em 2026. Isso é um fato, né, pessoal? Isso é um fato. A matéria que está no jornal Pleno News. Então, pessoal, se o Lula se reeleger, não vai ter eleição 2030, segundo Eduardo Bolsonaro, certo? Mas ele vai embora antes disso. Vou verificar aqui ações, pessoal. Depois a gente vai fazer a repercussão da live. Né? Temos aqui algumas declarações. Né? Ó, o Moraes da PGR sobre alegações da defesa de Jair Bolsonaro. A matéria que está no jornal Pleno News, pessoal. Ó, advogado do eterno presidente disseram ao ministro, entre aspas, do STF, que não sabiam que Flávio
divulgaria a carta, né? Lembrando que o Flávio Bolsonaro foi proibido, né, de visitar o eterno presidente Jair, né, porque por conta dessa carta, né, que está causando polêmica, né, o Moraes considerou como um crime eleitoral vergonhoso, pessoal. Mas, resumidamente, é isso. Deixa eu verificar aqui se tem mais notícia na Revista Oeste, about Bolsonaro, né, sobre o Bolsonaro. E, Moraes quer desculpa para tirar Bolsonaro da domiciliar, diz Flávio. Né? É uma informação que relaciona aqui com o Jair, né? Então, vale a pena a gente falar sobre isso também. O Eduardo pediu a retomada da Magnitsky contra Moraes, certo? Matérias últimas aqui estão lá na Revista Oeste, pessoal, passando por elas, vamos aos comentários iniciais. Gente, então, o que acontece? Essa história dos advogados porque o Flávio faz parte da advocacia do presidente, faz parte do grupo de advogados que estão defendendo o Bolsonaro, como Saxida também faz parte, não queria falar ontem sobre negócio do Bolsonaro, sobre esse negócio, falar de outra coisa de economia, porque ele estava falando que ele faz parte também do grupo de advogados que defende o presidente, o Bolsonaro. Então, ele não comentou sobre isso. Então, advogado é uma coisa interna. Então, já foi pedido para que Flávio volte a visitar o Bolsonaro pelo menos por 30 minutos, porque todo advogado tem direito. Ele faz parte, está escrito lá com o advogado do Bolsonaro. E filho também. Agora, sobre Magnitsky, dele de voltar para o Moraes, isso aqui não tem jeito não, cara. Não tem jeito não. Uma hora a casa cai. Entendendo? E então a gente espera que as coisas dêem uma moderada aí, que não vai dar moderada nenhuma, porque eles vão botar para quebrar. Já a gente vai falar sobre o Flávio, mas eu vi ele pistola ontem, Flávio pistola, assim que o Bolsonaro falar, vai bacar palavrão, tá vendo? Então, o Moraes já tenta interferir num problema familiar e de advogado, tá vendo? Então, a OAB já falou alguma coisa sobre isso, tá vendo? E o que é que acontece? Sobre a história da carta, provavelmente o Bolsonaro sabia que ele ia divulgar essa carta. O Bolsonaro ia divulgar a carta na internet, tá vendo? O advogado sabia. Agora, não é crime eleitoral. E te falo por que não é crime eleitoral. Sabe por quê? Porque o Lula fez propaganda durante o carnaval. A camisa tá botada errado. Botada errado. Não, continua. Entendeu? É porque tá aparecendo lá na tela. Então, o que é que acontece? O Bolsonaro, como é que diz assim, gente? Eu até perdi aquele negócio. Os advogados, é porque eu estou prestando atenção na tela, tá? A câmera tá abotoada errada. Independente do que aconteça contigo, eu estou aqui falando. Tá entendendo? Então, gente, o que é que acontece? As pessoas olham, né? Então, gente, o que é que acontece? O Bolsonaro, provavelmente, ele sabia que essa carta ia ser divulgada. O Flávio já chegou, fez inclusive antes disso aí, ele falou que tinha visitado o Bolsonaro, que tinha dado uma carta, 11 horas, 11 e pouca da manhã, ele ia fazer uma live. Como ele fez essa live, mostrando na casa que o Bolsonaro, simples palavra. Agora o Lula fez propaganda durante o carnaval, os caras tiraram dinheiro da educação para botar no carnaval, fizeram propaganda, colocaram os cristãos, que eu acho que o cristão tem que dar resposta agora dia 4 de outubro, tem que dar a resposta. Cristão, que é cristão, tem que dar a resposta agora na urna. Tu dá a resposta por palavra, não dá a resposta na urna. E votando no 22, que é o melhor que nós temos para isso aqui. Entendeu? Todo mundo tem discordância com um, discordância com o outro, mas o momento não é discordância, o momento é de união. O momento é dizer, vamos botar você lá, e se você não fizer coisa errada, a gente vamos vai tirar a daqui também, tá dentro disso não. A gente ninguém faz um governo 100% perfeito, entendeu? Errar
está no nosso DNA, pode errar. A gente não pode persistir no erro. Então, gente, eu acho assim, que o Lula faz propaganda a todo momento, fez propaganda para Marina Silva, fez propaganda, ele faz propaganda a todo momento, ele fica falando. Agora, ele ficou falando, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre a dentadura do Trump. Meu Deus do céu. O Lula, será que o dente dele ainda é original ainda? O cara com 80 anos de idade? Mas tudo bem. Ele não falando mal do Trump o tempo todo. É a tarifava vir aí, e a culpada é ele. Se já estava ruim, gente, no supermercado, tem vídeo meu aí no supermercado, fazendo compra. É só você verificar. Se a coisa já estava ruim, vai ficar muito mais ruim. Tá? Muito mais ruim, principalmente para as empresas. Entendeu? Esse é o botão da camisa. Entendeu? Principalmente para as empresas, tá dizendo? Principalmente para as empresas, tá dizendo? Então, é preciso como é que diz? Que as empresas tomem muito cuidado na hora de conversar com seus empregados ali. Não é fazer propaganda, não, mas é falar o certo. Se estamos assim, o culpado é o governo. Se estamos assim, o culpado é o governo. Se você está sendo demitido da empresa, é por causa do governo. Tá vendo? O governo que não faz o seu dever de casa. Só tarifaço, tá vendo? Tudo que reclama, agora tem esse negócio da pedra da misoginia. Ontem a gente estava dando uma entrevista falando que a gastança também é misoginia. Isso tá loucura total. Quer dizer, esse pedra já está enforcado para lá, de uma passadinha de nenhum. Tá. Então, gente, é muito importante você estar atento a tudo que está acontecendo a partir de agora. E vir para cá falar o certo. Vamos votar no Flávio. Vamos dar essa credibilidade para ele. É um filho do Bolsonaro, é o cara que ele confiou, porque se ele confiasse tanto, vamos supor, Tarcísio, a eleição está batida para ganhar no primeiro turno, lá em São Paulo. Eu estou fazendo um trabalho sensacional. Mas, por ele já ter essa credibilidade, ele deixou o seguinte, deixa o Tarcísio ter muita credibilidade, poderia botar o Tarcísio, e aí quem ia ser governador de São Paulo? Hein? No maior colégio eleitoral. Hein? Você me fala? Não, todo mundo, uma pessoa queria, eu queria o Tarcísio, aquilo outro. Gente, não é assim que a política rola. Ele viu que o Tarcísio, a eleição está batida para ele, vai ganhar as eleições e provavelmente no primeiro turno, não tem segundo turno ali, tá vendo? Então ele precisa do Tarcísio ali, por quê? Porque ele precisa de escanear, né? Esculachar, como diz assim, como é que é? Tirar fora, vamos supor por assim, a Marina Silva e a Simone Tebet, que não são de São Paulo e estão lá de penetra lá para querer ser eleita, porque se for no estado dela, não vão ser. Então, o pessoal de São Paulo, abre o olho nessas duas aí. Primeiro que Marina Silva, ninguém sabe nem onde é que ela anda, tá vendo? Onde é que eles gostam de estar lá em boas mansões, isso, aquilo, outro. Vai na periferia com as pessoas? Não vai. A segurança do país está aí a ver navio. É bandido para tudo enquanto é lado. Onde tu sai com o celular e te rouba. É assim que está. Porque nós temos um governo que é a favor desse tipo de coisa. Por isso que o Trump meteu o malho nisso aí e já botou o PC como terrorismo, tá entendendo? Então, coisa boa não é, tá entendendo? Peço aqui, gente, que se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante o seu like, o seu compartilhamento, mas tá aí. Demos pouca notícia do Bolsonaro, então a gente fala aqui o necessário dele. Tem alguns vídeos do Bolsonaro que eu vou resgatar, gente. Está nos meus arquivos. Vídeo que eu nunca coloquei aqui. São vídeos inéditos. Por exemplo, uma vez que ele veio aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, uma vez em Copacabana, alguns vídeos daqui do Rio de Janeiro, algum lugar que ele teve, tá dizendo? Então tem esse vídeo guardado aqui que eu nunca postei esse vídeo. Eu vou colocar. Uma hora dessa eu estou resgatando eles pouco a pouco. São vídeos curtos, um vídeo de 30 segundos, um minuto. Estou resgatando cada um deles que é para mim e colocando no canal em breve, tá ok? Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Até no final do mês eu vou colocando esses vídeos aí, tá? Até no final do mês. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. É muito importante. Sua inscrição, seu compartilhamento é muito importante. Sejam muito bem-vindos, tá ok, gente? Seja muito bem-vindo. Canal Direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Se inscreva, compartilhe, deixe aquele like maravilhoso, é muito importante, seja muito bem-vindo. Flávio Bolsonaro é o 22, gente, não se esqueça, vamos votar, porque quando você não vota, você está votando na esquerda, está dando voto para ele. Quando você vota em branco, está votando nele. Quando você vota nulo, está votando nele. Então vote no 22, que é importante. Se inscreva e compartilhe, vamos nessa. Exatamente, pessoal. Salmo 121.
eleva os olhos para os montes, onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, quem te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. É o seguinte, pessoal, o tempo voa, certo? Estamos ali há 2 meses para as eleições, tá entendendo? É lógico, né, que pode parecer curto tempo, pessoal, mas muita coisa irá acontecer, tá? Então, estejam preparados, né? Não é qualquer coisa uma eleição presidencial, pessoal, né? Porque aqui no Brasil tem gente que não leva muito a sério esse tipo de situação e tal, mas isso justamente, e o que eu tenho falado muito, né, e tem gente que se revolta, inclusive, é que se o PT reeleger, perpetuar, já era o Brasil, de vez. Porque se fala até que vai faltar dinheiro em 2027. Não é falta, né? Já está faltando. É um fato, pessoal. É um fato, né, que a gente está acumulando inúmeros problemas, inúmeras problemáticas, né? Desde inflação até mesmo propriamente juros altíssimos, endividamento público mais de 80%, as pessoas daqui do Brasil endividadas, né, para vocês verem, né, a corda está batendo no pescoço o tempo inteiro, né? A gente não consegue viver no Brasil, a gente sobrevive, é um modo de sobrevivência o tempo inteiro, né? É assim que funciona, pessoal. A gente não tem poder de compra, né? Não tem poder de compra nenhum, praticamente, né? Você não pode almejar por uma vida realmente satisfatória para você no Brasil, porque realmente aqui, nesse país, está cada vez mais inviável, ainda mais com esse desgoverno atual. Não, é por causa desse governo atual. É por causa dele. Que, inclusive, também promove versões de valores na sociedade. A gente vê propriamente afastamento de investidores. O Brasil sempre foi um país muito fechado, tá entendendo? Isso atrapalha demais. Propriamente, o Lula não apresentou um projeto para a segurança pública, né? A esquerda trabalha na insegurança mesmo, né? Propriamente, a esquerda sempre esteve do lado de criminosos, né? Então a gente não pode esperar muita coisa, né? Muita coisa advinda de sujeitos que não prestam, né? Um governo que não presta. Esse que é o ponto. Agora o Lula vai se dizer, nunca foi de esquerda, é de centro, né? Agora o Lula vai dizer que é cristão, né, vai aparecer nas igrejas, né? Nunca fez coisíssima nenhuma para os cristãos, né? Pelo contrário, esculachou durante o carnaval, né? É um momento, eu já deixei de falar agora comigo, né? É o seguinte, o Lula sempre esteve ao lado de ditadores do mundo. Só vê o quanto que o Lula tem criticado o Donald Trump nesse presente momento, com 62 oportunidades, no mínimo ali. 62 oportunidades, quer dizer, né? O Lula nunca esteve preocupado realmente com o Brasil, tanto é que o tarifaço ainda continua de pé, né? Muito por conta do interesse do próprio Lula, em quer quebrar o Brasil. Não tem outra, né? Inclusive, a gente tem novidades aqui para trazer até o final dessa live, pessoal, mas para vocês verem, né? O próprio Bolsonaro, através do Eduardo, pediu que a Magnitsky volte contra o Moraes, né? Então veja a gravidade da situação hoje em dia, pessoal. Porque se imagina, né, que o Trump, né, aqui na própria direita, né, que o Trump não está preocupado, né, não está preocupado com o Bolsonaro, mas na última visita do Flávio na Casa Branca, o que aconteceu? A primeira pergunta que o Trump fez para o Flávio foi o seguinte: como é que está a situação do Jair? Como é que está a situação do Jair? Ele já passou por mais de 10 cirurgias, né, e continua vivo, pessoal. Não é para qualquer pessoa esse tipo de situação.
É lógico que muitas das cirurgias que ele fez foram caríssimas, mas foi tudo arcado pelo próprio bolso dele, né? É lógico que cirurgias que ele fez deveriam ser acessíveis no Brasil. Lógico, eu concordo, né? Concordo com quem vem a criticar, é lógico, né? Deveria ser mais acessível, né? Mas de qualquer forma, a gente está num país muito burocrático, né? Hoje em dia a bagunça ela dominou de uma maneira assim surreal, tá entendendo? Surreal, né? Economicamente, o Brasil está capengando, o Brasil tá com problema político, está com problema cultural também, afinal de contas, não se fazem artes, cultura, filmes em prol da direita. O que houve agora que surgiu um filme do Bolsonaro, né, que por incrível que pareça, né, está tendo até uma boa repercussão, apesar dos apesares, né, quiseram até relacionar o filme do Bolsonaro com o Vorcaro, né, sendo que o Vorcaro está mais que claro, né, que ele se corrompeu enfim, porque está no viés dele a ladruagem, tanto quanto no viés do Lula. Tá entendendo? Outro fato do argumento, pessoal. O Bolsonaro se encontra na situação, não só porque, na situação de inelegibilidade, prisão, não só porque, enfim, quebrou o sistema e tal. É lógico, né? Eles quiseram tirar o Bolsonaro para que ele não viesse a concorrer qualquer tipo de cargo. Ok, certo? Ok, faz sentido. Mas também tem um outro lado, eu acredito que eles querem realmente tirar a vida do Bolsonaro. E ainda mais se o Lula for reeleito, aquele papo de que a gente tinha, né, que o Bolsonaro poderia ser solto depois das eleições, pode ser que a prisão do Bolsonaro se estenda ainda mais. Por quê? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o Moraes levou muito para o pessoal o governo Bolsonaro, tá vendo? Muito das declarações que o Bolsonaro fez, tá vendo? A ele, né? É lógico, pessoal, o mal, ele se quebra sozinho, tá entendendo? Ele se quebra sozinho, né? Não é preciso do Bolsonaro para o Moraes se quebrar. Jamais, não precisa disso, né? Esse que é o ponto, né? Porque a gente não está propriamente combatendo uma pessoa normal. É isso que vocês têm que entender. O Moraes é um psicopata, né? Tem que ter camisa de força para esse sujeito, tá entendendo? Tem que ter camisa de força para esse sujeito, tá entendendo? É esse que é o ponto, pessoal. Por que o Moraes não está preso até o presente momento? Porque o Brasil é uma bagunça. O Moraes faz o que quer, porque ninguém vai lá, tem uma atitude de freá-lo. Ele faz o que quer, porque acha que está no direito, né? E, inclusive, né, de tanto atuar fora da Constituição, o Moraes até mesmo interferiu na primeira emenda americana. Para vocês terem uma ideia, né? O sujeito não quer saber. Eu até me surpreendi pelo fato do Trump ter tirado a Magnitsky contra o Moraes. Tá entendendo? Porque essa situação não deveria ter acontecido. Eu espero que a Magnitsky volte. E é importante que o Eduardo venha a se expressar nesse sentido. Tá entendendo? O ponto é o seguinte, pessoal. Vem vindo a eleição agora, né, e não temos transparência nenhuma. Nenhuma. Né? É esse que é o ponto, pessoal. O Brasil já está uma bagunça. Várias crises, várias problemáticas. E ainda não temos transparência no nosso pleito. Se isso não preocupa vocês, eu não sei mais o que preocupa, né? E ele aqui até chama minha atenção de vez em quando, né? Porque eu fico revoltado, né? Eu fico muito mais revoltado que ele quanto à situação atual do Brasil. Não é à toa essa minha revolta, porque propriamente não é só as problemáticas, pessoal, mas manifestações não estão mais acontecendo. Manifestações de direita não estão mais acontecendo, quer dizer, a população desanimou, né?
Era esse o intuito do Moraes, desde o início, né? Fazer com que as pessoas, que a direita viesse a capengar ali, vacilar, para criar todo esse cenário assim, de inversão de valores, de hipocrisias, tá entendendo? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Vocês já viram o quanto que o desgoverno do PT já entregou para a Globo? Tá entendendo? Eu sei que a mídia daqui do Brasil, a maior parte da mídia daqui do Brasil é esquerdista, mas ainda mais com verba do PT. Não, do PT não. Do PT, do desgoverno. Do povo, nosso dinheiro. Desgoverno do PT. Porque quem faz com que essa situação aconteça é o Lula, não é isso? Então, pessoal, ainda mais com verba do PT, o que acontece? O dinheiro é nosso, cara. O dinheiro não é dele, não. Eles estão roubando nosso dinheiro para pagar mas quem autoriza essa situação é o Lula. Bateu recorde. Bateu recorde. Simples assim, pessoal. Bateu recorde. Então, para vocês verem, pessoal, o quanto que não é preciso muito longe, né? A Globo, o tempo todo ali, nas propagandas, estão, mostrando o partido de esquerda. PSOL, PCdoB, enfim. Não existe Globo sem hipocrisia, pessoal. E aqui no Brasil há um mantra, né? O que a Globo fala, está falado. Não é bem assim, não, pessoal. Não é bem assim, não. Certo? Não é bem assim, não. Certo? Até porque muito do que a Globo fala é mentira, é fake news. É fake news. Certo? Ainda mais no que tange Bolsonaro. A imprensa foi uma das maiores culpadas também, porque pressionou para que o Bolsonaro fosse preso. É só vocês verificarem as imagens aos quais as matérias o tempo todo veiculam na imprensa. Sempre com o Bolsonaro assim como estivesse enjaulado, como se ele fosse culpado, como se ele fosse um criminoso. É esse que é o ponto, pessoal. É esse que é o ponto, né? Então a gente vive tempos muito tenebrosos para a liberdade de expressão aqui no Brasil, pessoal. Dependendo do que tu fala, tu acaba sendo perseguido, tá? É assim que está funcionando, né? E agora se especula sobre o PL da misoginia. Então, dependendo do que o homem vinha falar, olha o problema, né? Porque parte da direita só olha para o lado ali da mulher, fala que mulheres ficarão sem empregos e tal, mas e o homem? E o homem, né? Já foi enforcado esse que é o ponto. Esse que é o ponto, né? Vira e mexe, esse projeto volta e a gente tem que debater, né? Porque se trata de censura. E já não é de hoje que a esquerda vem tentando, fazer isso. Eles também têm falado sobre regulação das redes sociais. Tá entendendo? Regulação das redes sociais. Ou seja, mais uma figura de linguagem para um regime totalitário. Então, dias tenebrosos para o Brasil se o Lula se reeleger, pessoal. E a esquerda não tá para brincadeira no sentido de quebrar o Brasil. Tá entendendo? É esse que é o ponto. O endividamento público está estourando, quase 90% da população está endividada, né? E, enfim, a gente vê nessa eleição que ela irá decidir o futuro do Brasil, sem dúvida nenhuma, entre dois nomes, né? E se imaginava, né, para finalizar aqui, pessoal, já vou finalizar, se imaginava que o candidato para presidente da República, da oposição, fosse Eduardo ou Tarcísio. Acabou aparecendo ali o Flávio, né? Eu acredito que teve indicação ali direta teve uma estratégia direta do Jair Bolsonaro nesse sentido, certo, pessoal? É isso que eu tinha para dizer. Agora, quanto a Michele, bobeou, né, recentemente. Bobeou, esquerdizou, começou a falar um monte de bobagem sobre o Flávio, né? Quer dizer, prato cheio para a imprensa. Prato cheio para a imprensa, certo? Então, espero que o Jair ponha a Michele no seu devido lugar. Mas, além disso, pessoal, a gente torce para que o Bolsonaro seja liberto quanto antes. Apesar dos apesares, a gente torce para que positivo. Né? Eu sei que está difícil hoje em dia dessa situação acontecer, ainda mais advindo, né, conhecendo ali o psicopata do Moraes. Mas, de qualquer forma, a gente torce pela liberdade dele
e, além disso, que melhore de saúde. Certo? Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like e seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Lembrando, gente, vou lembrar novamente, tem alguns vídeos do Bolsonaro que eu vou começar a soltar aqui no canal, vídeo que são vídeos inéditos, são shorts, são vídeos que eu nunca postei aqui, porque era tanta coisa de vídeo que a gente fomos não colocando aqui. Então são vídeos inéditos, que você vai ver alguns vídeos inéditos, com shorts, algumas coisas muito, muito bacanas que ele fez aqui na Tijuca, no Copacabana, que eu nunca coloquei. Então, eu vou começar a soltar esses vídeos semanalmente aí, até o final do mês eu vou soltando esses vídeos. Tá ok, gente? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Estamos no Brasil no Ponto News hoje e também com o pessoal lá do Impacto Brasil. Se inscreva, compartilhe, estamos nessa, tá ok? Vamos nessa. Vamos para o segundo. Vamos ao segundo tema dessa live, vamos falar sobre Flávio Bolsonaro, né, pessoal? Vamos falar sobre Flávio Bolsonaro, que continua na sua empreitada, né, em prol ali das eleições de 2026. Vou trazer aqui as últimas notícias relacionadas ao Flávio. Vamos lá, então? Pessoal, peço seu like, hein? Peço seu like, compartilhe, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Vamos verificar aqui as últimas notícias relacionadas ao Flávio Bolsonaro, certo, pessoal? Flávio Bolsonaro. Vamos lá, então? Aqui, ó. Flávio diz que não vai ficar atacando candidatos da direita. Certo? Senador afirmou que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que estar junto contra o PT. Leonilson. Vamos lá. Moraes quer parecer da PGR sobre alegações da defesa de Bolsonaro. Aqui já foi, né? Já foi, ó. Defesa afirma que Bolsonaro não sabia que Flávio divulgaria carta. Vamos seguir aqui com mais informações. Flávio parabeniza Nunes Marques e detona a pesquisa Genial Quest. Certo? Verifica aqui mais informações, pessoal. Ó, o Flávio Bolsonaro se manifesta após suposta foto com sicário. Verificar aqui mais informações. Veja quem são os pré-candidatos à presidência confirmados, aí, pessoal. Flávio Bolsonaro, o Larato, né? O Ronaldo Caiado, o Romeu Zema e outros ali, que não tem chance nenhuma. Vou precisar desses votos, vou precisar tanto do Caiado como do Zema, vou precisar do durante o segundo turno, se tiver o segundo turno, tá? Vamos ver que o pessoal do Brasil toma uma injeção de ânimo, ó, opa, acordei, tô dormindo, vamos eleger o cara no primeiro turno, ponto final. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, ele que manda, vamos nessa. Exatamente, pessoal. Vamos lá, vamos seguindo aqui com mais informações relacionadas ao Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, vamos lá. Agora, 20 horas e 11 minutos, pessoal. Vamos lá, então. Bolsonaro, ó, uma informação aqui sobre Bolsonaro, hein, pessoal. Acabou de sair aqui, ó. Bolsonaro diz a Moraes que não sabia que Flávio... Aqui, não, já tinha... Tinha falado isso. Pensava que era nova aqui. Não, me enganei aqui. Ó, vamos lá. Flávio reclama de pesquisa com a ESC, que exalta proposto de selo de acerto, né, de Nunes Marques. Eduardo diz que a eleição de 2030 depende da vitória de Flávio em 2026. Deixa eu ver aqui mais informações. O Romeu Zema, apesar dos apesares, criticou o Moraes pela perseguição ao Flávio, certo, pessoal? Então, provavelmente, o Romeu Zema irá apoiar o Flávio no segundo turno, em eventual segundo turno, hein, pessoal? É muito importante, certo? Vou verificar aqui mais informações. Decisão de Moraes contra Flávio fortalece a campanha, diz Nicolas. Verdade, fortaleceu. Flávio mesmo. E Lula estão tecnicamente empatados no primeiro e segundo turno, indica pesquisa futura Apex. E é isso, pessoal. Mais de 9 mil advogados acionam a OAB contra Moraes por restrição a Flávio.
Certo, pessoal? Passando pelas matérias, vamos aos comentários. Vamos lá, mais de 9 mil. É muito importante todo mundo se... Porque se é um grupo de advogados, se é advogado, se a OAB está aqui para ajudar as pessoas, não tem porque travou aqui no Brasil no Ponto News, mas voltou, não tem que exercer a liberdade, até porque isso aí é vergonhoso, isso aí foi debatido já nos Estados Unidos, na Europa, tudo já sabe o que acontece, o filho não pode visitar o pai, e nem como advogado, entendeu? Então, é vergonhoso o que acontece no nosso país, a nossa liberdade está em xeque, se essa pessoa continuar tentando esculachar o povo brasileiro, nós estamos lascados, entendeu? Então, gente, é preciso ter um pouco mais de paciência para que a gente possa resolver essa situação. Não caiu aqui a internet aqui, tá, gente? Então, nós temos uma internet de péssima qualidade, vamos tentando aqui, vamos lá, tentar novamente aqui, vamos abrir aqui novamente. Vamos lá, voltou. Então, aqui a gente bate pronto, entendeu? Então, meus amigos, é isso que está acontecendo. O Flávio, ele fez uma live ontem, né, arrebentando, falando todas umas verdades. Parecia o Bolsonaro ontem, entendeu? Falando umas verdades. Voltou a cair novamente aqui, nós estamos com a internet péssima, gente. Vai e volta, entendeu? Se não melhorar essa internet, pagando caro a internet é ruim, entendeu? Então, gente, o que acontece? É isso. A gente até se perde aqui na hora de falar. Mas o Flávio vai ganhar as eleições. Tem mais você sabe que eles fazem um negócio, não, porque o Lula está com 2 pontos na frente. Agora, quando eles juntam tudo, que eles fazem aquele cálculo, a revista R estava fazendo esse cálculo. Como é que pode, se tem uma rejeição de tanto, como é que o Lula está na frente? Entendendo? E o Flávio está na frente. Gente, não pode acreditar nessa esquerda, a maior parte desse instituto de pesquisa, são tudo comprado, são tudo pesquisa comprada, entendendo? Para dizer que está tudo. Quando você conversa com os banqueiros, Faria Lima, quando fala que o Lula, para reeleger o Lula novamente, o que acontece? A bolsa vai lá para cima. Quando fala que a bolsa cai, entendeu? Então, é preciso, as empresas querem ficar. Tu vê a quantidade de empresas que foi para os Estados Unidos lá defender a tarifa? Um monte, foi para o Flávio. Mas o Lula não teve a coragem de mandar ninguém. Então, o tarifaço vem por causa dele. Ele não tem que botar que é Bolsonaro, não. Ele é um cara irresponsável com isso. Lula é uma pessoa irresponsável que não está nem aí para o Brasil. O Brasil que se lasca, não está nem aí. Ele, quanto mais os analfabetos, para ele é melhor. Tá vendo? Vê o que acontece. O desenvolvimento no Nordeste é ruim, é péssimo. Tu vê pessoal morando em cima de palafitas. Vai no estado do Pará, no estado do Pará, sabe o que eu acho invocado? É que Davi Alcolumbre presidente do Senado. Não faz nada para melhorar a situação daquelas pessoas. Tu vai no estado do Pará. Eu estive no estado do Pará em 89, 85, 86, parece assim. 85, parece assim. E lá. Gente, se você for hoje, eu acho que está até pior do que aquela época, tá vendo? Porque o desenvolvimento entrou ali a família daquela família do Barbalho, que não serve para porcaria nenhuma. Ele é só roubalheiro, roubar a infância das pessoas, entendeu? Ali não é quadrilha, tá vendo? Eles são donos de rádio, são donos de repetidora de TV, um monte de coisa que eles têm ali, mas o povo continua pobre. Tu vai no bairro ali do Terra Firme, Canudos, Benguia, aquela região ali, entendeu? Tudo lascado, entendeu? Você não vê o desenvolvimento, os caras fizeram uma cópia para mostrar para porcaria nenhuma, as pessoas continuam com necessidade. Se nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, que eu digo assim, que é um negócio que a gente tem informação a cada minuto, tem internet, informação o tempo, tu faz um cálculo da pessoa que mora lá no estado do Pará, lá no interior do Pará. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai botar um fiozinho lá, bota na televisão e vê quem é que pega? A Globo. Então a Globo vai desinformar ele, tá vendo? Eu vi estava conversando com um rapaz essa semana, um advogado, que ele disse que ele é de esquerda. Vou fazer o quê, cara? Não importa, mas tu é meu amigo, não tem nada a ver, tá vendo? Discute ali e fica por ali mesmo nossa conversa. Então,
o que é que eu tenho para falar para você? O Flávio vai ganhar essas eleições, aconteça o que acontecer, vai ser uma luta difícil, vai ser difícil. Eu continuo pedindo para que o Flávio continue usando colete à prova de bala, ele já usa, tá vendo? Mas tu viu o que aconteceu nos Estados Unidos com o Charlie Khan, que aconteceu com o Donald Trump, aconteceu agora recente, estou investigando duas pessoas que faleceram agora nos Estados Unidos, saber que se a pessoa não for envenenada, porque essas pessoas são capazes de qualquer coisa. Viu o que aconteceu com o Bolsonaro? O Adélio, tá entendendo? Eu acho que se fosse nos Estados Unidos, o Adélio já tinha ido já há muito tempo. Mas o problema é que nós temos uma justiça aqui seletiva, que se você tem dinheiro, você tem tudo. Se você não tem dinheiro, você está lascado. O Adélio fez aquilo com o Bolsonaro, até hoje nunca foi feita uma investigação séria como deveria ser. Tá dizendo? Deveria ser, porque ele chegou. Por que um cara daquele estava com um monte de advogado ali? Quem mandou? Quebra sigilo bancário das advogadas. Ninguém fez nada disso. Tá vendo? Quebra sigilo bancário, sigilo do Adélio, quebra tudo. Vamos ver quem foi que o negócio. Todo mundo sabe quem foi que. Eu não vou falar aqui, porque não quero tomar processo, mas todo mundo sabe quem foi que mandou isso aí, quem foi que armou isso aí. Todo mundo sabe. Tá vendo? A esquerda foi que fez isso aí. Tá vendo? Agora, nomes eu não posso falar. Tá vendo? Porque o Adélio era afiliado do PSOL. E outra coisa, olha a malandragem que eles fizeram. Só retornando lá em 2018. Eles colocaram o Adélio para fazer aquilo com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, uma pessoa com documento do Adélio para entrar no Congresso Nacional. Quando acontecesse esse problema lá com o Bolsonaro, que o Bolsonaro fosse embora, não era ele não que estava aqui, ele estava aqui no Congresso Nacional, aqui. Mas até hoje, cadê a filmagem do Congresso Nacional? Quem foi que fez isso aqui? Alguém sabe quem foi que fez aquilo ali. Por que não investigam? Por que não investigaram? Porque não é de interesse dessa maior parte do pessoal do Congresso, porque é tudo de esquerda. Alguém armou tudo aquilo ali. Entendendo? Então, é por isso que eu digo assim, lei é para ser cumprida, só que nós temos lei demais e não são cumpridas aqui. Entendendo? Agora, nos Estados Unidos, a lei é cumprida. Entendendo? É cumprido. O direito de liberdade não é dado pelo homem, é dado por Deus, de falar. Se alguém se sentir prejudicado, vai lá, entra na justiça e processa, ponto final. Mas não, aqui tem um negócio. Toda vez que acontece alguma coisa, corre com o Alexandre de Moraes, qualquer coisa, porque o Alexandre de Moraes, ele não respeita a Constituição, ele não respeita o negócio dos advogados, não respeita ninguém. E alguém um dia vai pará-lo, tá entendendo? Um dia vai parar, um dia vai acontecer. Se não for agora, ele vai, envelhece. Nós envelhecemos. A gente vem, fica jovem, passa pela idade, 30, 40, 50, a gente vai envelhece. E se não for agora, na velhice, ele vai pagar com isso. Se não for, ele não vai pagar com a gente aqui. Eu não quero nem que pague com a gente aqui, porque ele consiga se acerte com Deus. É só isso. Porque a esquerda vai ter uma fila de esquerdistas para se entender com Deus. Porque os cabelos ficam brancos. Os cabelos ficam brancos. A gente perde cabelo, fica branco. E aí a gente vai passando dessa forma melhor. A gente vai pensando, já não pensa como mais jovem, já demora mais para dar mais resposta, tá entendendo? E é assim, tá entendendo? Tu acha que 30 anos, ele acha que tem quase 50. Então, meu, vamos embora, vamos que vamos. Continua. Essa história ontem terminou fortalecendo muito a campanha do Flávio. O Flávio terminou arrebentando na frente do Lula. E agora vem o grande finale agora, que vem a tarifa. O que acontece? A tarifa é do Lula. É o partido das tarifas. Entendeu? É ali. Entendeu? Eles não foram atrás disso. Agora, retrospecificidade, que eu quero fazer. Como é que fala aquilo ali? Então, não querem fazer isso, querem fazer a mesma coisa. Mas lutar contra o Todo-Poderoso que compra trilhões. O PIB dos Estados Unidos é 33 trilhões. Quando aqui a gente está com 4 trilhões, tá vendo? Endividado até a boca do balão, que a mulher do cara gasta o dinheiro com tudo ela gasta dinheiro, que se diz o cartão corporativo. Lascou-se. Então, meu amigo, é isso que está acontecendo no nosso país. Nós estamos com um país na lama. Nosso país está na lama. Essa é a verdade. Tu vai no supermercado, você não, até a esquerda falei, você no supermercado, você não consegue comprar nada no supermercado. Está tudo caro no supermercado. Até que os comerciantes seguram ali para não aumentar, mas não tem jeito não. Se tu for
Hoje, nos grandes centros comerciais do Rio de Janeiro, falta funcionário. Olha que a gente falava da China, tá? Diz, porque a China é aquele negócio. A China já está aqui no Brasil e fazendo pessoal de escravo aqui fazendo pessoal de escravo aqui no serviço escravo aqui no estado na Bahia. Na Bahia. Já tem esse negócio aí, tá vendo? A China, tá vendo? Então, gente, tá na hora de a gente tomar vergonha na cara e tomar de conta desse país, que esse país está na mão desses caras. Tá vendo? Está na hora de a gente tomar, porque se nós não estamos servindo, se nós não somos trampolim para espiar os Estados Unidos, espiões nos Estados Unidos. Essas empresas que vêm da China têm que ter muito cuidado com isso, gente. Isso que diz o TikTok. A TikTok não podia funcionar nos Estados Unidos porque eles eram dos chineses. Agora eles passaram a ser ali dos americanos. O Trump arrumou um comprador e compraram esse TikTok para que ele possa funcionar nos Estados Unidos, porque é um negócio ninguém sabia. Tá dizendo? Para ele poder funcionar nos Estados Unidos, teve que passar para os americanos. Porque eu não acredito muito na China, não. Acho que a China está espionando as pessoas o tempo todo, tá vendo? Então tem que ter muito cuidado, tá vendo? Muito cuidado que o Lula está entregando esse país de mão beijada para a China. Está lambendo bota da China. Se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Flávio Bolsonaro 22, esse é nosso candidato. Exatamente, pessoal. Vamos falar aqui sobre o Flávio. Antes disso, deixa eu dar uma palavrinha aqui, rapidinho aqui, uma palavrinha aqui, que diz assim, está em Provérbios, a partir do versículo 8, que diz assim, que semeia a perversidade como é que é? Cegará a males e verá a sua indignação falhará, tá, gente? Essa é uma das palavras. Vamos aqui para o 22, o 22 a partir do versículo 1, que diz assim, mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas e a graça da melhor luz que a riqueza ou ouro. Então, a palavra de Deus, a graça de Deus é muito melhor do que riqueza e ouro. Não adianta ter milhões de dinheiro, não adianta ter bilhões e não ser feliz na vida. Inclusive, tem pesquisas que dizem, né, que ricos passam por depressões, né? Quer dizer, dinheiro não é tudo. Né? Dinheiro não é tudo, você tem que ter um equilíbrio, tem que ter um pouquinho de dinheiro, um pouquinho, entendeu? Para dar para pagar suas contas, tá tranquilo. Se inscreve, compartilha e vamos nessa, gente. Exatamente, pessoal. É o seguinte, about Flávio, né? Sobre Flávio. Isso. About Flávio. Eu estou no ritmo do Trump. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Ele está adotando aqui uma estratégia porque ele já está imaginando um segundo turno entre ele e o Lula. É por isso que ele não vai atacar os candidatos de direita. Eventualmente de direita, né? Seria ali o Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Mas o Ronaldo Caiado, mas só que eu não considero o Romeu Zema assim de direita, né? Ele não é direita conservador, né? Eu acredito que o liberal está mais para esquerdista mesmo, né? Mas de qualquer forma vai ser um apoio que irá ganhar ali no segundo turno, né? Porque quer queira ou não, o Romeu Zema ele vai aparecer, né? E o Romeu Zema anunciando apoio ao Bolsonaro no segundo turno, ao Flávio Bolsonaro no segundo turno, isso vai alavancar votos para ele, quer queira ou não, né? Porque nesse primeiro turno tem gente que costuma não sair dessa polarização entre Flávio Bolsonaro e Lula para votar em outros, porque o outro ali é muito melhor, só que não tem chance. Geralmente tem muito disso no Brasil, né? Tem gente que vota no terceiro, até no quinto lugar, porque não gosta, né? Não gosta tanto do Flávio quanto do Lula, né? Mas só que tem o seguinte, pessoal, tem um mal em comum, que é o Larápio, maior corrupto do planeta, certo? Não tenho dúvida, pessoal. É só vocês verificarem os resultados que tem tido esse desgoverno atual, com propriamente estatais tendo prejuízos, enfim.
A gente vê que o tempo todo o Lula falando em regulação das redes sociais, né? Quando se fala em regulação das redes sociais, pessoal, é para censurar todo mundo. Tem gente que imagina assim, só para censurar a direita. Não, é ditadura. Vamos acordar para a vida. A ditadura. Vamos nessa de achar que não, essa quer censurar a direita. Qualquer decisão vai. Isso pode ser o ditador que é ditador. Lula é ditador. Precisa entender o Lula é um ditador. Ele é um mentiroso, ele é esse, claro, ele é mentiroso, ele é um analfabeto, você vai também São Paulo, sempre de ligação com o mundo, financiamento de obras em outros países, detrimento do Brasil, né? Propriamente o Lula, essa preocupação do Lula em acabar com a fome na África, sempre foi muito mentira, certo? O Lula sempre chega a eleição, ele quer falar sobre fome, né? Quer falar assim, vai erradicar a fome. Mas o que tem acontecido é justamente o oposto. O aumento da fome no Brasil, o aumento da miséria, o aumento do quê? Do que mais? O aumento de moradores de rua, que é o que eu vejo muito, pessoal. Aumentou os moradores de rua pelo Brasil, pessoal. E isso já é resultado desse governo atual. E não tem nenhuma política, né? Nenhuma política ali para os mais necessitados, não. Né? O Lula quer te ver ali dependente de Bolsa Família. Pessoal, eu já falei aqui por inúmeras vezes, eles vão utilizar esse Bolsa Família para jogarem contra o Flávio, entendeu? Chega a época da eleição e começa a falar assim, espera um momento aqui. A direita vai acabar com o Bolsa Família. Sempre a mesma história, pessoal, porque eles põem medo na população para que eles venham votar no Lula e o Flávio fique a ver navio. Mas isso não é verdade, pessoal. Se o Bolsonaro não acabou com o Bolsa Família, que se tornou auxílio emergencial depois, imagine o Flávio. Né? Eu sei, eu sou mais radical, tá? Eu sou muito mais radical, né? Tem gente que enfim, né? Sou até criticado por isso. Mas, assim, eu tendo a acreditar que assistencialismo é uma forma de comunismo, né? A gente não pode depender do Estado, né? Porque se você ficar dependente do Estado, ali enfim, é um passo ali para você ser escravizado também. É uma forma de comprar voto também. Tanto quanto o CLT hoje em dia, tá dizendo? O Lula não enxerga os trabalhadores como, por exemplo, dignos, né, com dignidade, tá entendendo? O Lula enxerga os trabalhadores tipo como se fossem abelhas operárias, escravos também, tá entendendo? O Lula, então, falou assim, recentemente, que brasileiro não tem que estudar, tem que trabalhar, ok. O ponto é o seguinte, está errado também. Tem gente que não enxergou assim, que o Lula errou nessa declaração. Errou sim. Porque o Lula enxerga os trabalhadores, já falei aqui, né? Não só os trabalhadores, mas só os empresários também. Por quê? Por que o Lula é tão contra empresários e trabalhadores, pessoal? Porque são aqueles que produzem. Tá entendendo? Esse é o ponto. Isso é um impedimento para que o Lula faça sua ditadura. Outra coisa que a gente pode falar aqui, o Lula nunca esteve preocupado com o tarifaço, não, pessoal. Nunca esteve. Ele se reuniu com o Trump, fez todo esse alarde junto à imprensa, dizendo que Trump e Lula são amigos. Não. Esquece isso. Nunca foram. E nunca serão. Tá entendendo?
É esse que é o ponto. O Lula vê no Trump uma ameaça para o regime ditatorial que ele quer para o Brasil, pessoal. É isso que vocês têm que entender. Tá, compreende, pessoal? É esse que é o ponto, né? E, logicamente, a esquerda toda vê no Flávio uma ameaça para que o Lula, essa ditadura do PT, venha acabar. Porque a gente está numa ditadura do PT, né, particularmente há muito tempo. Judiciário também. Do judiciário, né? E, propriamente, quando se debate, por exemplo, o PL da misoginia, por que não uma ditadura feminista hoje em dia no Brasil? Enfim, são outros 500, né? Esse é papo para me debater mais lá no meu canal pessoal. Mas, para vocês verem, né? Para vocês verem que a situação só se escalona, eles querem censurar, já tiraram o armamento da população, não querem te ver armado, eles querem propriamente impor ele suas ideologias, ideologia de gênero, feminismo, legalização de entorpecentes, tá entendendo? É esse que é o ponto, pessoal, esse que é o ponto. Eu acredito, assim, que se o Flávio seguir nesse caminho de, vou aqui exaltar os feitos do Jair, entendendo? Porque isso vai cair na memória da população, porque, o Jair fez um baita de governo, né? E a gente vai ter alguns isentos assim que vai imaginar, pelo momento, estava melhor com o Bolsonaro do que com o Lula, porque o Bolsonaro, na época da pandemia, o que ele falava? A gente tem que conciliar saúde com emprego, com o trabalho, né? Com o trabalho. Saúde com economia. Tá entendendo? É esse que é o ponto. Então ele não falava para fechar comércio, não falava coisíssima nenhuma nesse sentido. Tá entendendo? Diferentemente do Lula, que falava que tem que ser obrigado a usar máscara, né? Tem que se vacinar. Né? Detalhe, né? Falam que o Bolsonaro foi genô, né? Aquela palavra lá que termina com SIDA, né? Por não comprar vacina. Isso é uma maior mentira. O Bolsonaro pode não ter se vacinado, mas ele comprou várias vacinas, né? Inclusive antes do esperado. Né? Então, essa narrativa que a esquerda o tempo todo quer associar ao Bolsonaro, de que ele não comprou vacina, isso é uma mentira, uma lorota. Entendendo? Ele pode não ter se vacinado. Inclusive, se usaram, né, uma narrativa de que ele fez o cartão de vacinação e tal. Como é que ele poderia aparecer com o cartão de vacinação se ele não se vacinou? Faz sentido? Né? E outra coisa, né? Comprou várias vacinas. Eu que não me vacinei. Eu que não me vacinei. Eu continuo com o meu sangue original. Tá entendendo? Mas muitos assuntos foram proibidos naquela época. Né? Por quê? Por que isso aconteceu, pessoal? Havia todo o politicamente correto a ser seguido através ali da OMS. E a OMS, para a esquerda, assim, não tem que ser contestada, tanto quanto a Globo. Tá entendendo? Para a esquerda, Globo e OMS são maravilhosos, são instituições maravilhosas. ONU acaba com guerras pelo mundo. Agora, qual guerra que a ONU tem acabado pelo mundo? Sinceramente, quem está acabado com guerras pelo mundo é o Trump. Não é a ONU, não. Não é a ONU, não. Cadê a ONU nessas guerras agora acontecendo pelo mundo? Cadê a ONU? Não fazem nada? Sempre, nunca fizeram nada, pessoal, porque a ONU é parcial, a ONU é de esquerda, pessoal. A gente só pode esperar alguma coisa ali para conter guerras através do Trump, da figura do Trump. Né? Esse é o ponto. Né? E, enfim, pessoal, o Flávio ele teve influência ali na sua visita nos Estados Unidos, né? Essa visita fez com que os Estados Unidos agissem para que Comando Vermelho e PCC viessem a se tornar organizações terroristas. Né? Não é qualquer um que chega assim, né, de primeira e fala isso, porque o Lula ficou a favor dos criminosos, ficou falando assim,
Vão ter que ter essa associação de CV e Comando Vermelho, aliás, Comando Vermelho e PCC, a organizações criminosas. Não tem que ter. Não tem que ter. Falou que os criminosos dele é que ele tomava de conta. Dele, né? Porque meu não é. Exatamente. O Lula falou, foi contra. Foi contra. E você que apoia o Bolsa Família, né, achando que, o Flávio vai acabar com o Bolsa Família? Não. Não, você que está do lado do Lula apoiando esse tipo de narrativa, né, saiba você que o Lula é a favor do Comando Vermelho e PCC não se tornarem organizações terroristas. Show de bola. Então tá desse lado, tá do lado de lá. Tá entendendo? O Flávio tá do outro lado, tá do lado da polícia, tá vendo? Certo, pessoal? A gente está fazendo aqui um trabalho de conscientização mesmo, pessoal. Né? A gente sabe que a situação está muito difícil. Conscientizar. Não tem como muita gente debater, não. Realmente o povo está passando fome. Isso. Vai no supermercado, gente. Vai no supermercado. O povo está passando fome e está necessitado. Agora, esse desgoverno não faz coisa em cima nenhuma. Que coisa de boa fez o desgoverno, pessoal. Fez o desgoverno atual em prol dos brasileiros, pessoal, de uma forma geral. Nada. Pessoal, prejuízo nas estatais. Esses prejuízos nas estatais já advém de corrupções. Não vamos nos enganar, não. O povo está passando fome. O povo está passando fome. Né? Não vamos nos enganar. Aumentou o número de moradores de rua. Tá entendendo? E a gente só vê um desgoverno gastador. Mais de 90. Aumentou a fila lá no SUS. Gente, mais. O Lula sempre se gaba. Né? O Lula sempre se gaba. O Lula sempre se gaba pelo SUS aqui, que não tem lá nos Estados Unidos, mas é um serviço que terrível qualidade. 90% das pessoas estão endividadas, né? Já falei aqui, inúmeras vezes. Resumidamente, é isso que a gente tem para dizer, pessoal. E falando aqui especificamente sobre o Correio, né, pessoal? Cara, terrível o atendimento do Correio, pessoal. É impressionante o quanto que o Correio está jogado. E o Bolsonaro falava, vamos privatizar isso aqui. Acabou que não teve tempo, né? Mas o resultado tá aí, ó. O resultado tá aí, ó. No vermelho, pediram dinheiro para o Correio todo no vermelho e a gente não vê muita esperança. Né? Eu sempre falo aqui, se o PT reeleger, já é o Brasil de vez. Agora, o que eu estou falando, a gente tem que citar aqui os pontos positivos do Flávio, com certeza, né? Que, por exemplo, ele está citando os feitos do Jair, enfim, ele falou realmente sobre o preço das coisas, que está muito caro. Né? Foi no supermercado fazer compra com R$100 e não comprou nada. Propriamente até o Romeu Zema condenou essa perseguição do Moraes ao Flávio quanto à carta. Quer dizer, uma carta, ele deveria ter eventualmente ali a sua... ele sabia o seu direito, né? O seu direito. Como filho, né? Isso, afinal de contas, a linha da família do Jair, mas, de qualquer forma, tudo que eles veem na direita é crime eleitoral. Vergonhoso. Pois é, o Lula pode fazer qualquer coisa, ele não, a direita não pode fazer nada. Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, pessoal, lembrando, pessoal, a gente condena aqui voto nulo e branco, aí também aqueles que não vão votar. Eu sei que o voto é obrigatório, né? Mesmo se não fosse, né, a gente tinha que ter uma responsabilidade pessoal ali e decidir o futuro do Brasil, porque política não é qualquer coisa, pessoal. Ela faz parte do nosso cotidiano, quer queira ou não, né? E política, no meu entendimento, está acima do futebol. Futebol é um entretenimento, né? Futebol é um entretenimento, né? Inclusive já está praticamente terminando a Copa do Mundo agora. Certo, pessoal? Então era isso. Vamos votar no Flávio, preferencialmente ali de manhã, né? E, enfim, eu espero que o Lula, né, venha voltar a pagar pelos seus crimes, né? Tem que pagar pelos crimes dele. Venha voltar a pagar pelos seus crimes, né? Inclusive, porque é um absurdo que esse país continue legalizando essa candidatura desse energúmeno, carniceiro. Carniceiro não, uma carne vencida, carne podre. Resumidamente é isso, pessoal. O lugar de Lula é na cadeia. Né? Sempre disse isso
e sempre irei afirmar. Porque ele não é pobre, não. Ele está dando uma de pobre, mas não é pobre, ele é milionário, tá? E é isso que eu tenho para dizer. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal aí, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Brasil no Ponto News e Impacto Brasil junto aqui nessa caminhada aqui pela liberdade. Mas vamos lá, deixa eu falar aqui rapidinho sobre essa situação. Gente, é só você pegar um carrinho no supermercado. Tem dúvida, nós estamos falando besteira? Eu vivo nessa área há muito tempo e todo dia, praticamente, dia sim, dia também, estou no supermercado. Então, eu sei o que está acontecendo lá dentro. Eu vou lá conversar com as pessoas e é muito difícil, tá entendendo? Conversando com uma senhorinha de idade, eu ia gravar com ela lá, mas ela, não precisa não, tá entendendo? Então, mas eu vi o relato dela. Eu vi o relato dela lá, reclamando das coisas muito caras no supermercado, ela queria comprar lá um frango, não tinha dinheiro, o dinheiro não dava, tá entendendo? É meio complicado, é muito difícil, olha, tá entendendo? Está muito difícil para as pessoas, é muito difícil, é muita... E outra coisa, com essa tarifaço agora aqui, provavelmente o Trump implante no Brasil, a situação das empresas fica muito ruim, aí vai ser mais desemprego, mais gente desempregada aí, mais gente trabalhando por conta própria. Eu acho que está na hora de existir uma lei para que a gente trabalhe por contrato, gente. Vamos lá, vamos fazer um teste. Faz um teste, gente, pelo amor de Deus, faz um teste. Vamos fazer igual nos Estados Unidos, sem CLT. No terceiro tema? Sem CLT, vá por contrato com a pessoa. Meu, eu quero prosseguir, você abasteça meu supermercado. Você vai lá e abastece tal coisa, que é o refrigerante do supermercado. Vai lá e abastece. Quantas horas vai levar? 2 horas? 2 horas terminou, pode ir embora, receber o teu pagamento, está tudo certo. É mais ou menos por aí. Os Estados Unidos trabalham assim, gente. Não tem CLT, não tem... Cada um faz... tanto. Você vai ganhar tanto. Eu não tenho compromisso nenhum com você. Você terminou de fazer o serviço, vai embora, acabou-se. Amanhã você quer voltar novamente, o contrato entendeu? É assim que ser. Igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim que funciona. Entendeu? E tu vê que lá um cara que trabalha fazendo, limpando lá qualquer coisa, ele ganha muito mais do que um gerente administrativo de uma empresa aqui no Brasil. O cara que está limpando lá, o cara que está limpando o chão, ele ganha muito mais do que um gerente administrativo. Tem carro e tudo, carro do ano, tá? Tem mais uma coisa, carro do ano. Tem uma menina que foi daqui por lá, começou a fazer limpeza na casa dos ricão lá. Cara, ela só anda, ela virou empresária nos Estados Unidos, para ter uma ideia, só para fazer limpeza na casa de rico. Lembra? Porque tem coisa que os americanos não gostam de fazer a limpeza lá, a pegada doméstica. Acabou, entendeu? Sabe quanto é que custa uma pessoa para tomar conta de um bebezinho lá nos Estados Unidos? Se liga só quanto é que é. É a grana preta, tá? Quando transforma isso para real, então tu fica milionário aqui no Brasil. Inscreva-se, compartilhe. Vamos nessa. Exatamente, pessoal. Vamos aqui ao último tema dessa live para terminar. Vamos lá. Rumble, vamos Trump, né? Vamos pro Trump. Vamos pro assunto Trump aqui. O Rumble afirma que a AGU mudou versão para defender Moraes. Matéria que está no jornal Pleno News. Empresa, junto com o Trump Media, pede para a Justiça dos Estados Unidos manter ação contra o ministro, entre aspas. Vamos lá. Brasil chama a tarifa dos Estados Unidos de injusta em nova reunião. Né? Estados Unidos decidiram por tarifaço contra o Brasil nesta quarta-feira, já está confirmado, hein, pessoal? Novas sanções dos Estados Unidos contra o Lula. Certo? Contra o Lula, não é contra o brasileiro, não. O brasileiro está decidido, está confirmado. Né? E o Trump ameaçou aumentar ataques ao Irã se não houver acordo. Lula criticou o Trump em 62 vezes no atual desgoverno. Por isso. Trump... As informações aqui, Lula diz que dentadura do SUS é mais tecnológica do que a de Trump, né? Não para de difamar o Trump. Né? Não para. Tá? E a resposta do Trump veio com essas sanções. Né? Vocês acham mesmo que o Lula vai continuar falando assim e o Trump não vai fazer nada? Aqui é a resposta dele. Né? Ele não vai responder com palavras, ele vai responder com ações. Ele respondeu com ações agora.
parabéns, né? Faz o L, né? Faz o L. Eu estou ironizando aqui, pessoal. Faz o L. Antes que alguém venha interpretar errado, estou ironizando aqui. Faz o L, né? A resposta do Trump veio com ações. Acabou. Certo? E é isso. O próprio Lula está cavando cavou essas tarifas. O afundamento do Brasil. Né? Aqui, o Lula ironiza Trump ao comparar dentro da... Aqui já foi, né? Foi. Desgoverno Lula avalia tarifácio como responder. Aliás, desgoverno Lula avalia como responder ao tarifaço de Trump. Revista Oeste. Escritório Comercial dos Estados Unidos recomenda tarifaço. Já foi feito, hein, pessoal? Já está confirmado. Defesa de Trump diz que Moraes extrapolou atribuições e pode ser julgado nos Estados Unidos. Isso aqui é muito importante, pessoal, essa informação aqui, ó. Trump tem falado muito sobre o Brasil, hein? Tem me chamado a atenção, ó. Trump desiste de taxar sobre cargas em órgãos e troca cobrança por acordos comerciais. Agora fica aqui mais informações. Trump promete novo bombardeio contra o Irã. Lula chama proposta de Trump sobre os Estreito de Hormuz de pirataria. Já foi, né? Já foi. É isso, pessoal. Passando pela matéria, vamos aos comentários finais. Mas veja só. O Trump está certinho. O Moraes ele será taxado nos Estados Unidos, tomado o carimbo da Magnitsky novamente. Vai tomar Magnitsky novamente, tá entendendo? Vai tomar Magnitsky e agora não sai mais não, tá? Eu queria ver do ministro tentando entrar nos Estados Unidos com o visto lascado, tá entendendo? Por exemplo, o tal do Barroso, né? Aquele que falava, perdeu o mané numa mola, a eleição ninguém ganha, nós tomamos, é assim que funciona. Ele agora vive aqui na América Latina, rodando, né? Fazendo aquelas reuniões dele, e estava agora assistindo na Colômbia, tá vendo? Fazendo reunião na Colômbia, tá vendo? Por que não ir para os Estados Unidos? Ele não gostar de estar nos Estados Unidos? Quer dizer, comunismo para você, mas para mim eu quero socialismo, tá vendo? Como é que é? Capitalismo, né? Socialismo para você, para mim capitalismo. Eles botam o pé nos Estados Unidos, vê se o Gilmar Mendes tentou, ele estava tentando agora, estava tentando ir para os Estados Unidos para ver a Copa do Mundo. Vai ver a Copa do Mundo na cadeia, rapaz. Vai ver a Copa do Mundo na cadeia, entendeu? Então esses caras, não só eles, como vários, inclusive o Benedito lá, o tal do Benedito lá, que ele perdeu, aquele que diz que serviço dado é serviço mandado, uma coisa assim que ele falou lá para todos comunistas, todos ferrados lá, sem carimbo no passaporte, não pode entrar nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, como é que pode? 8 ministros do STF não podem entrar nos Estados Unidos, tudo com carimbo de mau caráter, tá entendendo? É assim que funciona. Carimbo de mau caráter, tá entendendo? Essa sim. Então, gente, o Trump tá certíssimo e a Magnitsky pode voltar. E outra coisa, o Rambo, cara, quando der a decisão final, que não tiver mais como recorrer, meu amigo, os 190 milhões, os 129 milhões do Alexandre de Moraes, que o Vocário pagou para ele, através da mulher dele, vai ser o seguinte, vai ficar desse tamanho, tá? Vai ficar desse tamanho, porque quando fizer as contas, tá só crescendo, a dívida lá tá só crescendo. Tá só crescendo. Tu acha que os advogados que o Lula contratou, aliás, com o nosso dinheiro para defender o Alexandre de Moraes? Não está defendendo o Brasil, está defendendo o Moraes. Entendeu? Nós estamos pagando. Quer dizer, mais um erro do Lula. Entendeu? Isso vai ser jogado durante a campanha eleitoral. Esse dinheiro estão sendo pago do povo para pagar advogado para defender Moraes, não era para isso, não, era para comprar comida para o pessoal do Nordeste, para comprar comida para as pessoas da Bahia, entendeu? Não para dar dinheiro para a AGU e lá, meu filho, tu fez a M, não fez? Então te defende lá e te lasca, tá entendendo? Então te vira, tá entendendo? Mas não,
Ele acha que o Moraes está defendendo o Brasil. Está defendendo a pele dele. Está defendendo a pele dele. E o pessoal não vão desistir, não. Porque nos Estados Unidos existe uma coisa chamada lei. Lá se cumpre lei. Se cumpre lei. E os valores são 2 vezes. É 2 por 1. Vai ter uma ideia que os advogados estão cobrando uma fortuna. Estão cobrando uma fortuna para defender ele lá, com o nosso dinheiro. Entendeu? Com o nosso dinheiro. Certo? Não tem jeito, não. Ele será condenado e tem que pagar uma indenização pesada para pagar o que ele faz aqui com as pessoas. E outra coisa, eu tenho certeza que o Flávio vai ganhar essas eleições, em nome do Todo-Poderoso. Toda noite, Deus vem sempre falar nos meus ouvidos que essa eleição será nossa. Será nossa. Porque se nós não tiver essa eleição, o Brasil faliu. Já era. Pode esquecer o Brasil, pode aí nós podemos dizer, olha, que se você tem alguma coisa na vida que pode se mandar do Brasil, pode ir para o Paraguai, pode ir para os Estados Unidos, pode se mandar, porque aqui, meu amigo, não tem jeito. Aqui vai ser uma outra forma. Vai ser tipo aconteceu na Venezuela, vai ter que fazer assim. Vai ter que fazer assim. Eu não vou dizer que fazia, porque o que fez lá no estado foi pegar o Maduro, levar e pegar também o Lula aqui e levar ele para cumprir a responsabilidade dele lá nos Estados Unidos, igual o Maduro está cumprindo. Cadeia neles, tá vendo? Cara, eu vi uma foto do Maduro esse dia, inacreditável a foto, o cara tá magrinho, cara. É bom porque perdeu peso, né? Perdeu o peso, tá magrinho, tá bem magrinho mesmo. Tá parecendo até os ossos, a pele dos braços assim, os ossos dos braços assim, tá vendo? De tão magro que ele tá. Isso aí, moleque, tá vendo? O mal. Aqui, dizemos até uma música, muitos anos, 40 anos, que eu vi uma música que dizia assim: aqui na terra o que se faz é que se paga. Você vivia me rogando praga, mas hoje vivia me procurando. Era mais ou menos por aí uma música assim que tinha. Assim, muito tempo atrás eu vi essa música quando eu era muito jovem. Vendo? Então, aqui na terra, o que se faz é que se paga. O patota não é ladrão, ele não roubou. Então, ele não quis entrar na patota, então por isso ele está fora. Ele é fora da caixa, tá vendo? Então, ele não roubou, não fez isso, por isso está preso. Outra coisa, se ele tivesse entrado nessa população, mas ele não mente para o seu povo. E só assim nós aprendemos que lutar pelo Brasil é muito melhor do que ficar se escondendo atrás de qualquer coisa. E o que aconteceu foi o seguinte: o que aconteceu foi que, nesse intervalo, Deus disse assim: olha, eu vou revelar uma coisa para vocês através de tal pessoa. E aí Deus entrou no circuito dizendo: ó, tá aí o vocado, tô dando mão beijada para você. Tá aí o careca do INSS, Lula roubando, com o filho e tudo, roubando o povo brasileiro. Tá aí, tá vendo? Se diz assim, como é que pode as pessoas estão sendo roubadas ainda votar num cara desse? Como é que pode o cara saber que o filho do cara é um foragido lá na Espanha? Está foragido na Espanha. Eu digo foragido porque não se apresenta, não se defende. Ele manda cartinha por advogado. Tá vendo? Viajou junto com o tal do careca do INSS, o careca do INSS está pagando sozinho. E vai pagar sozinho. Vai pagar sozinho. Quando der emergência, está metendo só o carimbo lá. Ó. Dá teu passaporte, tu pode viajar. Assim que tem que ser. Porque lugar de ladrão é na cadeia. E o Lula não era diferente, ele tinha que estar na cadeia pagando pelos seus erros, entendeu? E não só ele, como tem gente do judiciário também que deveria estar na chave, em Alcatraz, a chave jogada fora. Então, os Estados Unidos anda doido para querer pedir a extradição desses caras tudinho para pagar lá nos Estados Unidos, entendeu? Lá nos Estados Unidos. Por que ele não manda? Eu tenho fé em Jesus Cristo que todo esse pessoal, Eduardo, todo mundo que está nos Estados Unidos, ele faz um trabalho grandioso. O Lacombe não tem nada a ver, mas assim, todos esses caras são o Oswaldo Stack, o Alan dos Santos, todos esses caras um dia vão votar como um herói, tá dizendo? Sabe por quê? Porque eles não correram, não fugiram da sua responsabilidade. Eu acho que o Bolsonaro ele cometeu esse erro. Eu acho assim, no meu ponto de vista, ele cometeu esse erro, sabe? Porque a Ana Paula até, que era que falou com ele, não foi o Saxida ou alguém que falou: não volte para o Brasil, porque você vai ser massacrado se ele não voltasse para cá, estava lá com a família, todo mundo, porque o Trump já tinha dado visto para toda a família, ele deu visto para toda a família de Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, mas o Bolsonaro resolveu, depois que ele deu, né? Mas resolveu: não, vou voltar para cá. Voltou para cá, olha o que aconteceu. Aí, tá vendo? E o Trump sabe o que está acontecendo com ele.
A América Latina, o mundo sabe hoje o que está acontecendo. Já sabe até da dentadura que o Lula falou mal do Trump. Agora, se o Lula tiver o dente original dele, beleza, parabéns, entendeu? Mas é um cara fraco, é um cara ignorante, um cara analfabeto. Se você quer ser bacana na vida, não precisa estudar. Você não estudando, você vai ser presidente da República. Você sendo analfabeto, você vai ser presidente da República, é o atual que nós temos ali. É o analfabeto, tu não vê ele usando o telefone, ele não usa a rede social, quem usa é outra pessoa para ele. Tá entendendo? Então, gente, esse é o mau caráter que nós temos aqui no nosso país, tá entendendo? Que um dia pagará pelos seus erros. Não é comigo, não vai pagar comigo, ele vai pagar com Deus. Pessoal. Porque não existe comunismo, não existe comunista de esquerda, não existe cristão de esquerda. Agora ele bota as pessoas, ele vai para a igreja dizendo que como é que é cristão. Ele estava com uma Bíblia, estava com um papel na mão, um livrinho na mão, você sabia ler, como é que pode o negócio de ser. E abriu assim, lá ele fala duas coisas. Esse negócio de improviso, só que se lá são as pessoas que estão lá dele, passando vergonha. Eu vejo as pessoas com a cara de tacho, olhando o Lula, falando um bocado de besteira. Será que esse cara está com as faculdades mentais normal? Eu acho que não. Porque nós tínhamos o Biden que foi tirado, está na hora de tirar essa carne vencida, gente. Pessoal, brasileiros e brasileiras, vou fazer tipo o Sarney, vamos acordar para a vida, gente. Está na hora de mudar esse país. Nosso país tem que ser livre, a nossa liberdade não depende só de nós, está nas nossas mãos. Vamos resolver essa situação urgente, é para amanhã. Vamos resolver essa situação, nós não podemos ficar nessa coisa aí, resolve ou não resolve. Não, gente, temos que resolver. Nós podemos resolver, nós que temos o nosso voto na mão, nosso voto é valoroso. Então, nós temos que votar, em nome de Jesus, vamos votar no Flávio para resolver essa situação. Vamos lá, vamos tirar o Bolsonaro da cadeia. Vamos nessa. Exatamente, pessoal. O que acontece? Tem que fazer uma parada aqui, tem que comentar uma parada aqui sobre a Copa do Mundo, né, pessoal? Eu sei que eu não estou muito ligado, não, mas sobre a Copa do Mundo, não. Eu estou vendo algumas repercussões ali, enfim. É só isso. O que acontece, pessoal? Está na cara que estão roubando essa Copa do Mundo para a Argentina, hein, pessoal? É impressionante. Eu vou apostar na Argentina. A Argentina vai ganhar essa Copa do Mundo. Para mim, está muito na cara, né? Não sei para vocês, mas para mim está muito na cara que a Argentina vai ganhar essa Copa do Mundo, cara. Tá entendendo? Não deu para mim, só voltando aqui ao Copa do Mundo, não deu para me entender hoje, que eu assisti o jogo, né? Não assisti, mas eu assisti o jogo. O que aconteceu? Como é que é o nome do time lá que tá jogando com ele hoje? Inglaterra. Tá jogando com ele, estava em cima, deu Inglaterra o tempo todo, primeiro, segundo, toda metade do segundo tempo, aí pá, fizeram o gol. A Inglaterra fez o gol. Beleza. Aí a Inglaterra todo mundo recuou. Achou que com um gol, faltando 20 minutos para terminar o jogo, olha só, faltando 20 minutos para terminar o jogo, a Inglaterra fez o gol e se recuou. Ficou um paredão na frente do negócio. Aí não tá de bola, o Messi foi lá, deu uma bola, fez um gol, outro foi, fez um gol. Tu tá entendendo como é que é? Então, parece um negócio tudo bem combinadinho, muito bem combinado. Ficou um negócio muito estranho pra caramba. Então, entre Espanha e Argentina, eu vou apostar na Argentina, pessoal. Vou apostar na Argentina. Acredito que a Argentina vai ganhar essa Copa. Eu acho que eu vou contar. Tá na cara, né? Tá na cara que a Argentina vai ganhar, mas ela pode ganhar. Vamos ver. Se a Argentina for beneficiada mesmo, ela ganha a Copa do Mundo. Se ela for beneficiada, que vai ganhar a Espanha. Para mim tá claro, né? Porque eu achei muito estranho o time hoje, cara, não pode fazer aquilo ali. E a Argentina tá fazendo o seguinte, ela deixa o cara fazer o gol, aí depois parece que é um negócio tudo combinado. Parece ser um negócio tudo combinado. Depois o time se recua, finge que tá jogando tá ali para cima, para baixo, aí a Argentina vai lá e faz o gol. Primeiro, depois faz o segundo. Entendendo? Quer dizer, é um negócio muito, muito estranho, tá entendendo? É muito estranho, tá? Mas tudo bem, vamos lá. O jogo só termina aos 45. Eu achei muito estranho o jogo de hoje, muito estranho. Como eu achei muito estranho aquele jogo também do Brasil. Certo, também. Pessoal, certo. Vamos lá. Para finalizar aqui, vamos falar sobre
Trump, era de se esperar, já de se esperar essas. E, logicamente, que não respondeu com palavras, informações que o Lula tem levado contra ele. Ó, ele está respondendo que já está e essa todas resultaram nessa situação. Estava buscando, depois, ainda mais as informações ele não é pouco, mas ele não parava. O Lula está acabando essa situação. Né? O Lula acabou essa situação. O Lula não quer ver o bem do Brasil. Tá? Ele fez uma provocação ao Trump para que a situação no Brasil ficasse ainda mais difícil, mais complicada. Entendendo? É o Lula que cavou a situação. Lembrando que o Flávio, ao ir para os Estados Unidos, estava falando ali que, ó, comigo esse tarifaço não iria acontecer. Já o Lula está provocando o Trump para que novas sanções viessem a acontecer e ocorreram, foram confirmadas no dia de hoje, certo? Então, pessoal, já havia até um consenso, né, no governo Trump, ó, não tem jeito, tem que pensar na América, o Brasil com Lula agora está prejudicando, sabe? Aí o Trump já está direcionando, ó, vou para o Flávio. E eu não duvido, pessoal, que a Magnitsky contra o Moraes novamente. Né? Eu até estranhei que a Magnitsky contra o Moraes tinha cessado, né? Mas ela pode retornar. Eu acredito que ela pode retornar. Né? Não sei vocês, mas eu acredito que é uma situação que pode acontecer. Né? Pode acontecer. Né? Mas, enfim, de qualquer forma, pessoal, vamos continuar esse trabalho do Trump. Ele tem feito um mandato melhor nesse triênio, vamos dizer assim. Desse ano e meio que ele está de governo, né? Afirmado que os 4 anos da trajetória, né, tem feito um trabalho melhor, e os Estados Unidos têm tido uma atuação de protagonismo, né, ao qual merece, né, ao qual não teria eventualmente um desgoverno progressista, né. Então, parabéns ao Trump pela condução na guerra com o Irã, né, por acabar com guerras pelo mundo e por mediá-las também, né? E, enfim, o Lula sempre irá. Agora o Lula está novamente mostrando quem é de verdade. Né? Agora o Lula está mostrando quem é de verdade. Sempre foi inimigo do Trump, sempre viu a América como uma ameaça. Sempre foi assim, pessoal. Sempre foi assim. Então não me surpreende. Né? Não me surpreende. O Lula é muito mais próximo da China do que sempre foi. Né? Apesar de que propriamente tinha um Biden ali recentemente, mas isso não quer dizer muita coisa, porque o Lula sempre viu nos Estados Unidos uma ameaça, porque é um país livre, é um país que pode reorganizar o planeta, né? Ainda mais com o Trump agora, certo? Então o Lula tem medo do Trump, tem muito medo do Trump, certo, pessoal? Resumidamente é isso. E é importante, né, que a defesa do Trump venha a falar novamente sobre Moraes, né, porque a gente não está com tantas notícias assim. Agora, a própria defesa do Trump intimando Moraes, falando que tem que responder pelos seus crimes, tem que ser julgado nos Estados Unidos. Ou seja, isso é muito importante, muito relevante. Isso pode resultar na volta da Magnitsky contra esse ministro que, na verdade, é um criminoso, certo? Que prendeu o Bolsonaro sem justificativa nenhuma. Certo, pessoal? Resumidamente é isso, até para não me delongar muito. Parabéns ao Trump pelo excelente trabalho frente aos Estados Unidos na atualidade, e, logicamente, que preste meu repúdio ao Lula, né, que provocou para que essas novas sanções viessem a acontecer. Né? Quer dizer, o Trump não respondeu esse sujeito com palavras, mas vamos ir no sentido literal da parada, que ações muitas vezes valem mais do que
né? Parece clichê, mas é uma verdade, certo? Era isso. Tá ok, meu amigo? Então inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Muito obrigado às pessoas que assistiram a live com a gente, que está assistindo a live com a gente aqui, deixaram aquele like, é muito importante. Agora, gente, vamos para o bate-papo. Lembrando, pessoal, deixei no chat os nossos canais pessoais e também o Plus Cabeleira Turística Carioca. Certo, pessoal? Resumidamente é isso. Vamos para o bate-pronto rapidamente para a gente fechar? Isso. Vamos lá. Bate-pronto para a gente fechar aqui, ó. Vamos lá. Flávio Bolsonaro se manifesta após suposta foto com o sicário. Certo? Mal nas pesquisas, Tronic deverá desistir do Senado, diz site. Haaland diz que foi ignorado. Tom Holland diz que foi ignorado por Haaland. Tem um sobrenome muito parecido, né? Tronic é aquela que ficou contra o Bolsonaro. Eu sei quem é, que disse que é, né? Vamos lá. Já era. Acabou. Sem o Bolsonaro não se elege. Flávio diz que não tem mais relação com Michele. Brigaram, né? Brigaram. Enfim, vamos ver aqui mais informações. Milei celebra a vitória da Argentina e da final da Copa do Mundo. Isso é um sinal. Está mostrando o que o país está acontecendo. Nosso país está na lama. Nosso país está na lama. Acabaram. O futebol acabou no Brasil. Entendeu? Tem mais futebol. O futebol está nos clubes, gente. Quer assistir futebol? Está nos clubes. Seleção brasileira já era, tá? Pode esquecer. A seleção brasileira tem que fazer uma nova estrutura de CBF, sem roubalheira, sem ladruagem, sem Gilmar Mendes no meio, sem o filho do Gilmar Mendes no meio, para que tenha um país melhor no futebol. Voltar a ser um país do futebol, porque até agora nós estamos perdendo até para a Zâmbia, tá entendendo? Vamos lá. Notícias últimas aqui estão lá no Pleno News, deixa eu ver aqui na Revista Oeste, tem, mas advogados pedem investigação de Moraes por restrição a Flávio. Isso. Revista Oeste, é com essa notícia que a gente finaliza. Então, gente, vamos terminar essa live por aqui, desejando para todos uma noite abençoada em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, lembrando que não podemos desistir do nosso país, porque o nosso país é o melhor país do mundo para se viver, e daqui tem tudo que planta nesse país. Inscreva, compartilhe, voltamos na sexta-feira. Boa noite a todos, Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo e valeu. Volte no 22, tá ok? Se inscreva, compartilha. Até sexta-feira, gente. Um grande abraço. Fique com Deus.